componente z, não tem dependência z. E aí esse termo aqui vai ficar menos c, o vetor zeta, escalar aquelas duas componentes B do campo magnético, mas aí a componente zeta z é o eta, menos c, eta, e aí a componente z do campo magnético. A componente z do campo magnético nós estamos chamando de P. Então, é esse B. Quanto é que a gente escreve as equações no vácuo? Então, está lá. Então, a equação de Gauss de 3 dimensões, ela mantém essa estrutura aqui, mas agora aparece esse escalar aqui. Então, eu estou fazendo a redução completa. Claro, depois a gente pode truncar alguns campos, né, para ver o que a gente pode obter de interessante. Agora, o que a gente pode observar aqui é o seguinte, é que esse zeta aqui, quer dizer, aqui eu tenho um escalar, né, que eu tenho um campo magnético, né? E a gente sabe, a gente já sabia que isso aqui, o rotacional, para poder não se quebrar a simetria de Gauge, a conservação da carga elétrica, porque o rotacional de Psi é zero e que a derivada temporal do Psi mais a divergência mais o gradiente do Φ é igual a zero. A gente tem que respeitar essas condições aqui. São as condições para ter simetria de Gauge. Então, o rotacional do Psi sendo zero, o Psi acaba sendo o gradiente de algum vetor. Pode ser o gradiente de algum escalar. Então, a gente vai querer ver depois como ou esse termo aqui pode corresponder. Quer dizer, o Chern-Simons está aqui. A pergunta é: quem é o termo de Chern-Simons? Quem é o Chern-Simons? Será que o Chern-Simons é esse? Ou o Chern-Simons é esse? Lembrando que o Chern-Simons é uma teoria eletromagnética de duas dimensões, típica de duas dimensões. Então, esse termo aqui não é típico de duas dimensões. Ele vem arrastado pela redução dimensional. Típico de duas dimensões é o escalar magnético, pseudo-escalar magnético. Então, esse é o termo de Chern-Simons. Então, aqui a gente obtém naturalmente a eletrodinâmica de Chern-Simons a partir da anisotropia. O que é uma anisotropia? Então, eu estou chamando a atenção disso porque muitas vezes em física, né, a gente pega uma teoria que a gente chama de teoria efetiva. E aí a gente quer saber, aquela teoria efetiva, ela carrega ou graus de liberdade ou parâmetros que tem uma origem ainda indefinida. Da onde que esse parâmetro vem? Eu coloco ele à mão, mas ele deve ter uma origem microscópica. É o que acontece com o potencial de Higgs. Quando a gente pega o campo de Higgs na teoria eletrofraca, o potencial de Higgs, ele tem aquele termo de massa. A massa do Higgs, ela já vem com o modelo. Quando a gente coloca, a gente gera todas as massas, mas a massa do Higgs ela não é gerada, ela já vem de input do modelo. Então o modelo, a teoria eletrofraca, ela já traz, né, assim, já é nascido, né? Ela já nasce, é nato, né, a massa do Higgs. E aí a gente pergunta, de onde vem essa massa? Então o modelo padrão não tem uma origem microscópica para a massa do Higgs. A pergunta é, qual é a física mais fundamental que vai dar origem à massa do Higgs? Será a teoria de cordas? Será a supergravidade? Será o mundo de branas? Então a gente tem que procurar uma origem microscópica. Então aqui, poderia ser a origem microscópica do Chern-Simons no mundo planar? Poderia ser uma anisotropia no mundo tridimensional. Então uma anisotropia no mundo tridimensional poderia estar gerando esse termo de Chern-Simons no grafeno, por exemplo. Então, é fazer isso para esse exercício, depois fazer isso para essa equação. Então, vocês vão ver que vão aparecer muitas equações. As equações de massa, elas vão aumentar, porque essa equação aqui é uma equação escalar. Então, ela é uma só. Mas essa equação aqui é uma equação. Então, ela vai gerar aqui equação para o E pequeno e vai ter também, quando eu tirar esse rotacional aqui, eu vou ver que como é que vai aparecer essa equação para esse campo. Então, rotacional, eu já estou acabando, tá? Rotacional do campo elétrico seria componente x daquela equação, dy é z menos dz é y igual a derivada. Estou escrevendo as equações de Marx de forma aberta, só por causa da redução dimensional. Então, componente x de paralelo, componente x de paralelo, x, y, z, z. Depois o componente y,
Z. X menos X é Z. Igual a menos derivada temporal do VY. E depois a terceira componente, né? Componente Z. Dx do EY menos dy do EX igual a menos ddt do dz. Então, não tem derivado em Z na redução dimensional. Então, eu tenho dy do EZ. dy, quem é o EZ? O EZ é esse campo, componente Z, vira esse escalar em duas, então menos derivada temporal do dx. Depois, menos a derivada espacial do E igual a menos a derivada temporal do BI. E depois, essa equação aqui. Essa equação aqui é genuinamente o rotacional em duas dimensões. Então, é o rotacional bidimensional do verdadeiro campo elétrico bidimensional. E isso aqui é menos derivada temporal do verdadeiro campo magnético, que é o BZ, que é esse cara aqui. Então, essa é a verdadeira equação de Faraday-Lenz no mundo planar. Agora, a Faraday-Lenz tridimensional manda mais dois objetos. Isso aqui é a derivada y, isso aqui é a derivada x. Ou seja, essas duas equações aqui eu posso congregar de novo, usando o gradiente dual do escalar elétrico igual a menos derivada temporal do campo B pequeno, que não é o campo magnético. Que não é o campo magnético. O campo magnético em duas dimensões verdadeiro é esse. Aquele campo é vamos dizer assim, é um fake campo magnético. Ele vem só pela redução dimensional. É um grau de liberdade extra aqui. O que eu posso? Será que eu posso, num modelo de física de matéria condensada, no grafeno ou no efeito Hall quântico, será que eu posso acomodar esse campo para descrever algum tipo de excitação desse material planar? Não sei. Falando que eu não sei, e não tem muito na literatura essa discussão. Porque na matéria condensada, o pessoal já começa direto com o Chern-Simons. Agora, uma coisa é a gente sair de 3 dimensões e fazer a redução dimensional, que a gente obtém mais campos. E aí, esses mais campos, eles podem ou não estar modelando algum tipo de excitação estranha do material. Isso é uma questão em aberto. Vamos lá. Então, tá lá. E aí sim, agora não vou mais fazer, a tarefa fica para quem for fazer. A divergência do campo magnético, então vai ficar essa equação aqui é ddx de dx mais ddz. Ddz que é zero. Então, essa equação aqui vai me dar que a divergência de D é igual a zero. Aí você fala, então não tem monopolo magnético no mundo. Mas olha só, esse campo aqui não é o campo magnético. Lembrar que o campo magnético verdadeiro do mundo planar é esse aqui. Então ele não aparece na equação de Gauss do campo magnético. Ele é boicotado. Por quê? Porque tem uma divergência. E a divergência tem o ddz. Então o ddz do dz, que para nós seria a derivada em z do d, ele já é zero, assim, por decreto. O decreto de redução dimensional. Então, não tem lugar para o monopolo magnético ali. Mas a gente se pergunta, será que poderia aparecer algum outro monopolo, além da carga elétrica, né? Observando essa equação aqui, né? Essa equação. No limite estático, essa equação me diz que isso aqui é zero. Tá? Então, isso aqui, não tem isso aqui. Mas aí a pergunta é, se o meu campo elétrico, que está aqui, no limite estático, esse escalar aqui, quer dizer, esse escalar aqui não tem, então esse campo elétrico aqui seria zero. A pergunta é, se nós escrevemos as equações, né, diretamente, quer dizer, a partir daquela equação de campo magnético e dessa equação aqui, será que tem lugar para algum tipo de monopolo que possa ser dinâmico, né, que seria uma espécie de monopolo instantâneo, né? Então essa é uma questão que a gente pode se colocar. Depois, a última questão, só para finalizar, o Faraday, o Ampère-Marxo, né, a mesma coisa. Então, essa equação aqui, ela vai se desdobrar no rotacional
equacional de B e a gente vai tirar derivada x, derivada f de B, quer dizer, as componentes do campo magnético, e aí vai aparecer, a equação que a gente quer realmente é aquela que vai aparecer. Se eu pegar a componente Z dessa equação que fala de Ampère-Marx, vai ficar ddx do dy menos ddy do dx, né? Então, isso aqui, a dy do dx não é o campo magnético, né? Então, se eu pegar agora o componente x dessa equação, isso aqui é, o componente x é dy do dz menos o dz do dy. Aí sim, aqui não tem, a derivada é zero, mas o dz é o verdadeiro campo magnético. E aqui é isso aqui. Então, vai dar o gradiente dual do campo magnético. Então, essa equação aqui. Então, quer dizer, as equações de Maxwell do mundo planar, genuinamente estão aqui, mas contaminadas por todos esses resíduos que a redução dimensional deixa. E aí eu pergunto, o Chern-Simons que está aparecendo aqui, ele vai ter que aparecer aqui. Então eu quero ver, agora fica como, dentro da tarefa de fazer a redução, vocês vão ter que descobrir onde está o termo de Chern-Simons no Ampère-Marx, na equação de Ampère-Marx. Então o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que a eletrodinâmica de Chern-Simons, que é muito usada, né, para descrever esses supercondutores planares, né, essas cerâmicas supercondutoras, isso foi um boom muito grande na década de 90, aí teve o problema da quebra de paridade, que direcionou a direção para um outro tipo de investigação, mas assim, o que é importante é que a eletrodinâmica de Chern-Simons, ela sai embutida, ela sai, eu tenho que procurar onde eu vou encontrar a eletrodinâmica, onde está o óleo, não tinha uma brincadeirinha assim, onde está o Chern-Simons aqui. Então a gente já identificou aqui, eu posso, por exemplo, dizer que posso truncar esse campo, dizer, eu não vou trabalhar, eu não tenho, como eu tenho muitos campos, eu posso lá. Vamos estudar um regime mais restrito dessa eletrodinâmica reduzida. Um regime mais reduzido é dizer, vamos supor que o meu escalar S ele seja homogêneo, não dependa nem de x nem de y. Então eu não vou ter campo magnético B, eu não tenho B. B pequeno, mas tem B grande. Não, mas o A pequeno eu tenho, o A pequeno pode ter, eu não tenho o S. Esse S aqui eu posso então truncar a teoria, né? E dizer, eu vou trabalhar, eu posso truncar a teoria e chegar na eletrodinâmica puramente planar com Chern-Simons. Sim. Ou eu posso introduzir outros graus de liberdade que vêm da redução dimensional. E aí a pergunta é, qual é, vamos dizer, o significado desses termos novos nessa eletrodinâmica? Então, essa a questão que eu estou deixando, né? Então, essa era a tarefa que ficou no comunicado 5. Então, eu diria que é só terminar a redução dimensional da equação de Ampère-Marx, certo? Deixa eu ver o que mais que eu poderia colocar aí. Acho que isso aí está ok. Uma coisa que seria interessante seria observar o seguinte, uma tarefa que pode ficar para quem quiser fazer também, que é instrutiva também. Na eletrodinâmica de Chern-Simons, né? Puramente Chern-Simons, a eletrodinâmica só de Chern-Simons, né? Verificar, vamos dizer assim, verificar, vamos dizer assim, analiticamente. E justificar conceitualmente por que o termo de Chern-Simons não contribui para a energia e para o momento transportados
pela onda, pelas ondas, né? Pelas ondas livres. Então, ele está nas equações de Maxwell, ele influencia nas equações de Maxwell, ele gera massa por fóton. A relação de dispersão, nós já tínhamos discutido, é de um fóton massivo, que na teoria de Chern-Simons, ele gera um fóton massivo sem violar a simetria de Gauge. Então, o fóton tem massa, mas a massa fotônica não contribui para a energia do sistema. Por quê? Fazer o cálculo é fácil. A questão é tentar entender, né, psicologicamente, conceitualmente, por que esse termo de massa não contribui para a energia. Então, acho que é uma questão, assim, uma reflexão importante para a gente desenvolver conceitos também, né? Não é só fazer o cálculo e chegar ao resultado, ok, não tem. É óbvio, faz o cálculo e tem vetor de Conte, não depende do termo de Chern-Simons, da densidade de energia, é tudo como se fosse Maxwell. Ele está nas equações de Maxwell, mas ele não aparece nem na energia nem no momento da onda. E ele dá massa por fora. Ele mexe na velocidade de grupo, ele mexe na relação de dispersão. Quer dizer, é uma questão assim que tem que ser entendida conceitualmente. Faça o cálculo, mas por que isso está acontecendo? O que está por trás do espaço-tempo bidimensional? Simples, o espaço-tempo plano, não tem gravidade, não tem curvatura, não tem nada. É o espaço-tempo plano comum. Por que o termo de Chern-Simons gera massa, mexe na velocidade de grupo, mexe na relação de dispersão? Diminui a velocidade da luz, é claro, a velocidade já não é mais a da luz, né? O fóton é massivo, mas não aparece na densidade de energia. O que significa isso? Né? Na verdade, a gente vai se perguntar qual é a relação entre um campo e um quantum. O campo está lá, ele tem um termo, mas o quantum daquele campo não tem. O que tem no jogo aí? O que é um quantum de um campo? O quantum de um campo está refletindo o quê? Que aquele campo tem que, nesse caso, eu não vejo. Interessante vocês pensarem sobre isso, tá bom? Então, passei direto, tá? Então, a gente, semana próxima, domingo, se Deus quiser. Eu cheguei a mencionar alguma coisa da eletrodinâmica não linear nesse comunicado 5? Acho que sim. Então tá, porque eu acho que o próximo passo nosso é entrar na eletrodinâmica não linear. Eu acho que a gente já deixei as tarefas, né? Não preciso ficar corrigindo, acredito que vocês façam. Quem quiser discutir comigo, tudo bem. Quem não fizer, quem fizer e não quiser discutir, tudo bem. Quem não fizer também, tudo bem, não tem problema. Tá aí, a tarefa está dada, né? E quem quiser discutir alguma coisa, depois das 2 horas. Mas aí eu acho que agora já dá para a gente ir direto para as teorias não lineares, falar da eletrodinâmica de Bornifeld, a eletrodinâmica de Euler-Heisenberg, e algumas outras eletrodinâmicas não lineares que são muito importantes hoje em dia, sobretudo em cosmologia, né? O pessoal que está estudando buracos negros, né? Não singulares, usam essas eletrodinâmicas não lineares. Aqui o professor Mário Novello tem trabalhado muito essa discussão do papel da eletrodinâmica não linear em problemas de cosmologia, né? E a eletrodinâmica não linear, ela é muito importante porque nesses eventos, né, que a gente tem astrofísicos atualmente, né, esses eventos, né, produzidos nesses lasers, gamma ray bursts, esses bursts de raio gama, de raio X, né, onde você tem emanações, né, muito pontuais, né, assim, instantâneas, né, que duram microsegundos, de um jato fortíssimo de raios gama, de raio X, os campos são muito intensos e aí já superam aquele limite que eu falei com vocês, os campos críticos, né, de Schwinger, e aí a gente precisa realmente de uma eletrodinâmica não linear. Também em laboratório atualmente, né, os lasers superpotentes, os lasers na faixa de petawatt, né, lá no Sousa de Xangai, os lasers usados no laboratório, no Excel na Rússia, são lasers que têm campos, eles carregam intensidades muito altas e aí eles produzem campos elétricos e magnéticos de forte intensidade. Isso eles verificam, né, a estrutura não linear do vácuo. Então, é importante já começar a compreender como esses efeitos não lineares podem ser aplicados hoje. Teve um trabalho muito interessante de um ano e pouco atrás, fevereiro do ano passado, fevereiro de 2022, que mostra como em matéria condensada, usando uma categoria de materiais, você
tem elétrons, claro, material eletrônico, você gera uma eletrodinâmica com campos, uma eletrodinâmica não linear, em regime de campos magnéticos baixos de laboratório, 1 Tesla. Porque em astrofísica, e nesses lasers, a gente está falando de campos magnéticos. A equação de Maxwell, ela começa a sentir a não linearidade quando a gente está falando de campos magnéticos na faixa de 10 a 9 Tesla. Nesses materiais, está se falando de campo de 1 Tesla. E você já começa a ter correções não lineares eletrodinâmicas. Esse trabalho é muito interessante. Eu domingo mando eles para vocês. É um físico de letras de fevereiro de 2022. Então a gente já começa a ver, né, a importância dessas eletrodinâmicas não lineares em materiais mais novos, desses materiais novos que vão sendo construídos em laboratório. Eu acho que é interessante a gente olhar um pouco isso, e é um tópico que ele remonta a 1933. Ele, um pesquisador, e o trabalho que deu origem a isso é um trabalho de 1/4 de página de física. É o trabalho do Otto Hauer. Ele mostra que Dirac, em 1929, introduziu a noção de vácuo quântico, que é o vácuo de partículas virtuais. Aí o Hauer fala, poxa, se nós temos, qual seria agora a influência do vácuo quântico na eletrodinâmica? E aí ele fala de uma eletrodinâmica não linear. Aí, em 33, em 36, 34, Bornfeld escreve a eletrodinâmica não linear de Bornfeld, e em 36, Heisenberg e seu estudante Euler fazem a eletrodinâmica de Euler-Heisenberg, que também é não linear. Essa é amplamente usada hoje. Se vocês abrirem a literatura de matéria condensada, vocês vão encontrar muitos estudos sobre magnetismo, né, em materiais estudados na versão da eletrodinâmica de Euler-Heisenberg da não linear. E no CERN, né, ligado aos experimentos, também a gente tem evidência clara de influências não lineares, porque, por exemplo, essas colisões de heavy íons, né, íons muito pesados e relativísticos, né, então eles têm uma velocidade muito alta e são íons, né, íons de chumbo. Íons de chumbo são íons com uma carga muito grande. Então você tem íons e velocidade, então a densidade de carga é grande, a velocidade é grande, então você produz correntes muito fortes. E você produz campos magnéticos, né, na faixa de 10 a 16, muito mais forte